Muito bem, galera, estamos de volta agora com a nossa mega revisão de Direito do Trabalho para o exame de ordem. Comigo, o professor Roberto Comporto, mega revisão sobre a matéria de Direito do Trabalho para a sua prova, para o exame de ordem, aqui no canal Exame de Ordem. Muito bem-vindo, você que ainda não é nosso aluno no canal e você que está retornando aí agora com mega revisão, você que fez o seu curso regular, você que fez o intensivão, seja bem-vindo no nosso curso de revisão para o exame de ordem aqui no canal. Pessoal, como vai funcionar o nosso curso? O nosso curso é o seguinte, agora, esse curso de revisão, na verdade, é um curso rápido, é um curso onde nós iremos pontuar os principais temas, mas de maneira mais dinâmica, de maneira mais verticalizada, de uma forma mais direta, pontuando, portanto, os principais temas que podem ser cobrados no dia da sua prova. Você que está chegando agora no canal, eu quero te dar uma boa notícia. Qual é a boa notícia? A boa notícia é que no exame passado, na nossa matéria Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, caíram 11 questões. 11 questões. Dessas 11 questões, nós gabaritamos 10 questões. As 10 questões, com exceção a questão de execução, que nós não falamos na mega revisão, mas estava disponibilizada na apostila. O que acontece? Eu recebi diversos e-mails de pessoas que gabaritaram as 11 questões de trabalho. As 10 questões eu falei no curso intensivo, tá? E falei na mega revisão. Na mega revisão eu falei 5 questões, apostei em 5 questões e as 5 questões caíram na prova do exame de ordem. Então, muitos dos meus alunos gabaritaram o direito do trabalho no último exame. E não vai ser diferente nesse. Estou apostando que não vai ser diferente nesse. Nós vamos procurar gabaritar direito do trabalho e processo do trabalho, que é a minha disciplina, tá bom? Vamos lá, sem demora, nós temos muita coisa para ver aqui na mega revisão. Vamos começar falando, portanto, de fontes. Tudo começa com fonte. Fonte, você já sabe, vem do latim fontes, nós já estudamos isso, mas você precisa saber que fonte é a nascente. Nós temos dois tipos de fontes, a fonte material e a fonte formal. Fonte material e fonte formal. A fonte material é a vontade, é o que levou o legislador a criar norma, é o momento pré-jurídico. Na fonte material não tem legislação ainda, não tem lei, é o momento pré-jurídico. Dado um caso, dado uma certa situação econômica, histórica, política, tá? Econômica, política, histórica, que levou o legislador a criar norma, que levou o legislador a criar a lei. Essa é a fonte material. E a fonte formal, professor? A fonte formal nós temos duas. A fonte formal ela se divide em duas. Nós temos as fontes formais heterônoma e as fontes formais autônomas. Fonte formal heterônoma é a fonte que tem a participação do Estado, onde o Estado criou a lei, onde o Estado criou o direito positivo. Essa é a fonte formal heterônoma. A fonte formal, pessoal, é a vontade do legislador se materializando. A fonte formal é como essa vontade do legislador, essa vontade até então pré-jurídica, toma forma jurídica e vai se apresentar para a sociedade. Como que esse direito agora vai se apresentar para a sociedade? É o que nós chamamos de fontes formais. Então, as fontes formais se dividem em duas. Fontes formais heterônoma, quando eu tenho a participação do Estado. Fonte formal heterônoma é a Constituição Federal. Fonte formal heterônoma é a lei ordinária, é a lei complementar, é o decreto, enfim, é a participação do Estado. Já a fonte autônoma é a fonte autônoma é quando os próprios destinatários criam a norma. Os próprios destinatários criam a norma, os próprios destinatários criam a lei, a norma, desculpa. Por exemplo, o próprio destinatário cria a convenção coletiva. Convenção coletiva é uma fonte formal autônoma, porque é o sindicato dos trabalhadores, o sindicato dos empregados, sindicatos dos empregadores, sindicato da empresa, o sindicato dos empregados, criando, portanto, um conjunto de regras que eles mesmos terão que cumprir. É o que nós chamamos, portanto, de fonte
heterônoma, o Estado, e a fonte autônoma sem a participação dele. Sem a participação dele. A participação do Estado tem a Constituição Federal, lei ordinária, lei complementar. Já na fonte formal autônoma, vem de autonomia, os próprios destinatários criam esse conjunto de normas, que é a convenção coletiva, o acordo coletivo. Professor, e a sentença normativa? Sentença normativa já tem a participação do Estado. Se tem a participação do Estado, portanto, é uma fonte formal heterônoma. Ainda, vamos pincelar rapidinho, vamos lá para o direito coletivo, rapidinho, como nós já falamos aqui de fonte formal autônoma, que é a convenção coletiva e o acordo coletivo, é importante você ler o 511, artigo 511 da CLT, que vai falar da questão do sindicato, da organização sindical. Importantíssimo isso. Importante também você dar uma lida na CLT a partir do 611 ao 625, 611 ao 625, que vai falar da convenção coletiva, vai falar do acordo coletivo. Eu sei que o acordo coletivo, o prazo máximo do acordo coletivo ou da convenção coletiva é de 2 anos. 2 anos é o prazo máximo do acordo coletivo. Eu sei que o acordo coletivo e a convenção coletiva é espécie do gênero negociação coletiva. Então, quando eu falo de negociação coletiva, eu tenho que entender que eu tenho 2 tipos de negociações coletivas. Eu tenho a negociação coletiva, que é a convenção coletiva, sindicato dos empregados e o sindicato dos empregadores entrando no seu acordo, tá? Para que possa trazer melhores condições para esse empregado. Lembrando que a convenção coletiva, pessoal, ela não pode suprimir direitos, tá? Os direitos básicos garantidos na Constituição Federal, garantidos na CLT, a convenção coletiva ou acordo coletivo, ele não tem o condão de suprimir os direitos básicos garantidos na Constituição e na CLT. O que a convenção coletiva tem? A convenção coletiva ou acordo coletivo é trazer melhores condições, acrescer mais condições, melhores condições para o empregado. Então eu tenho a convenção coletiva, que é entre empregado e empregador, sindicato dos empregados e sindicato dos empregadores, tá? Dado o momento que o sindicato dos empregados e o sindicato dos empregadores não entram num acordo, surge, portanto, o dissídio coletivo. Quando surge o dissídio coletivo, e aí nós temos que o Tribunal Regional do Trabalho, compete à Justiça do Trabalho, por exemplo, irá decidir sobre esse litígio, tá? A Justiça do Trabalho irá estabelecer as regras. Percebe que aí, então, quando surge o dissídio coletivo, eu tenho uma fonte formal heterônoma, porque já tem a participação do Estado. Então, a convenção coletiva, acordo entre sindicatos empregados e sindicatos empregadores, que você vai ler a partir do 611 até o 625 da CLT. Prazo máximo de 2 anos. Deve ser por escrito e vai estabelecer quais são as penalidades, quais são os benefícios desses empregados, qual foi o acordo dessa categoria. De contrapartida, eu também tenho o acordo coletivo. O acordo coletivo é o sindicato dos empregados realizando um acordo com uma ou mais empresas. Já não tem a participação do sindicato dos empregadores, mas eu tenho o sindicato dos empregados realizando um acordo entre uma empresa ou mais empresas. Aí nós estamos diante de um acordo coletivo. Então, acordo coletivo, sindicato dos empregados, uma ou mais empresas. Convenção coletiva, sindicato dos empregados, mais sindicato dos empregadores. Quando o sindicato dos empregados, sindicato dos empregadores não entram num acordo, surge, portanto, o dissídio coletivo, que é processado e julgado pelo Tribunal Regional do Trabalho na Justiça do Trabalho. Então, falamos de fontes, fomos lá rapidamente para o direito coletivo, tá? Que aí você vai realmente realizar uma leitura sobre esse tema. E aí, pessoal, dica importante, não vai para a sua prova sem ler o artigo 7º da Constituição Federal, que vai trazer os direitos constitucionais do trabalhador. Tá? Então, na Constituição Federal, do artigo 7º, vai trazer os direitos individuais desse trabalhador. Por exemplo, hora extra, aviso prévio proporcional, né? Falando de aviso prévio proporcional, lembre-se que agora nós temos a Lei 12.506, tá? Lei 12.506 de 2011, que trouxe o regramento do aviso prévio
proporcional. O que é isso, professor? Para cada ano a mais trabalhado, aviso prévio de no mínimo 30 dias. É o que dispõe o artigo 7º da Constituição Federal. Aviso prévio de no mínimo 30 dias. Esse aviso prévio de no mínimo 30 dias foi regulamentado, agora a sua parte proporcional, tá, do artigo 7º da Constituição Federal, a parte proporcional foi regulamentada pela Lei 12.506 de 2011. E aí você vai dar uma lida nessa lei, 2 artigos, rapidamente, 2 artigos, que vai dizer o seguinte: para cada ano a mais trabalhado, ele tem direito a mais 3 dias. Mais 3 dias. Então, o que acontece? Se ele trabalha um ano numa empresa, ele tem direito a 30 dias de aviso prévio. Trabalhou mais um ano, ele tem direito a mais 3 dias de aviso prévio, até atingir o máximo de 90 dias. Então, 20 anos trabalhado, o máximo que ele tem de aviso prévio é 90 dias. Então, aviso prévio de no mínimo 30 dias e no máximo 90 dias. Então, ele tem um ano, 30 dias. Trabalhou 2 anos, 33 dias. Trabalhou 3 anos, 36 dias. Trabalhou 4 anos, 39 dias. E aí vai seguindo uma tabelinha progressiva até chegar o limite máximo, que é de 90 dias para quando ele tem 20 anos. E se ele tiver 21 anos, professor, 90 dias. Se ele tiver 30 anos de empresa, 90 dias, porque o máximo do aviso prévio é 90 dias. Primeiro ano, 30 dias para cada ano trabalhado, aí você vai fazendo a conta, para cada ano que ele trabalhar mais, acrescente, portanto, 3 dias. Está lá no artigo 7 da CLT. Então é importante você ler o artigo 7, porque vai falar do aviso prévio proporcional, que eu já citei para vocês agora, que essa proporcionalidade foi regulamentada por lei, tá? E você vai saber, vai verificar a hora extra, o adicional noturno, fundo de garantia, a dispensa, vedada dispensa arbitrária, lá no inciso 1º, tá? De quanto que essa multa, se a empresa despedir esse empregado de forma arbitrária? 40%, tá? Nos termos lá do ADCT, do artigo 10 do ADCT. Bacana, pessoal? Então, leia o artigo 7. E o artigo 8º da Constituição Federal, pessoal? Artigo 8º da Constituição Federal vai falar sobre o sindicato, que é livre associação, tá? Você não é obrigado a se associar nesse sindicato. Esse sindicato, Sindicato dos Empregados, Sindicato dos Empregadores, quando eles realizam um determinado acordo ou quando ocorre o dissídio, isso vale para toda a categoria. Você não precisa ser filiado no sindicato. Mas lembre-se, nós temos o artigo 578 da CLT, você deve, portanto, você tem a obrigação de pagar a contribuição sindical, independente se você for sindicalizado ou não. Essa contribuição sindical, que é um dia do seu serviço, tá? Que a empresa vai descontar do seu salário e vai recolher isso em março para o sindicato da sua categoria. Esse não tem jeito, esse você tem que pagar, independente de você ser sindicalizado, ser associado ou não. Agora, fora isso, você não é obrigado a pagar taxa de associação, taxa de assistência, enfim, você não é obrigado a se associar no sindicato. Mas se do momento que se tem um acordo em sindicatos empregadores, sindicatos empregadores ou o sindicato dos empregados, tá? Mais uma empresa, que aí nós estamos falando de acordo coletivo, e aí sim vai abarcar todos os empregados daquela categoria, tá? Então você vai ler o artigo 7º, artigo 8º, que vai falar da questão sindical, e o artigo 9º, que vai falar sobre direito de greve. Depois nós vamos falar um pouco sobre isso, mas direito de greve está no artigo 9º. Então, artigo 7º, artigo 8º e artigo 9º, dá uma lida aí, antes de você ir para a sua prova, nesses 3 artigos que você pode matar questões aí, tá? Ainda nesse quesito, você vai ler também o artigo 11, tá? O artigo 11 da CLT, que vai falar da organização sindical, extremamente importante você ler esse artigo. Você também vai ler do artigo 611 ao 625, que vai tratar, portanto, do direito coletivo, tá? E ainda o artigo 9 da Constituição Federal. Muito bem, fazendo esse preâmbulo, essa inauguração, vamos falar de princípios. Pessoal, toda prova tem princípios. E mesmo que não caia princípios na sua prova, dada uma questão, você vai analisar aquela questão e vai verificar se está ferindo algum princípio. É extremamente importante. Eu costumo dizer o seguinte: quando você conhece o princípio daquela matéria, daquela disciplina, mesmo que você não conheça a fundo a disciplina, mas algumas questões você consegue resolver. Porque a banca vai trazer para você o seguinte: um dado momento,
um certo caso concreto, aonde você vai visualizar que está ferindo algum princípio. E quando fere princípio, você já sabe que aquela questão está errada, tá? Porque o legislador, o examinador está ferindo princípios. E quando fere princípios, fica antenado com isso. Vamos falar assim, dos princípios mais importantes, aqueles princípios unânimes na doutrina, tá? Por quê, pessoal? Tem muitos princípios, tá? Muitos princípios, como o professor Miguel Reale relata, princípios é o quê? É a norma fundante. Princípios é aonde o legislador se debruça para criar uma norma. Princípios serve para trazer inspiração para o legislador criar norma. Princípios serve para auxiliar na interpretação, tá? E o princípio também serve como a própria norma, porque numa ausência, numa lacuna de lei, o princípio será utilizado, tá? Então, princípios é extremamente importante. Então, nós temos aí o professor, por exemplo, Rodrigo Plá, é um uruguaio, ele tem um livro de mais de 400 princípios. Tá? Mas nós vamos aqui trazer os principais princípios que é unânime na doutrina, que é o que mais é cobrado em prova, tá? Que eu estou falando agora para vocês, são princípios que em volta e meia caem em prova e princípios que é base, os princípios base, os princípios que os doutrinadores entendem como princípios fundamentais, básicos, que vão ser cobrados em prova, em questões e que todo doutrinador fala. Não tem como fugir deles, tá? Então, vamos começar pelo princípio da proteção. Princípio da proteção, pessoal, ele se divide em outros 3 princípios. Princípio da proteção se divide em outros 3 princípios. Eu tenho o princípio do indúbio pró-operário ou indúbio pró-mísero, tá? Então, eu tenho, dentro do princípio da proteção, 3 princípios. Dentro do princípio da proteção, eu tenho outros 3 princípios abaixo. Quais são? Princípio do indúbio pró-operário. Princípio do indúbio pró-operário ou princípio, você vai encontrar também princípio pró-mísero, tá? Esse princípio pró-mísero ou princípio pró-operário é, na dúvida de uma interpretação de uma legislação, na dúvida você vai favorecer o trabalhador. É semelhante àquele princípio do direito penal, na dúvida pró-réu, né? Então aqui, na dúvida de uma interpretação, pró-operário, pró-mísero, aquele que é hipossuficiente, aquele que precisa, tá? Então, esse é o princípio pró-operário ou pró-mísero. Na dúvida, tá? Você vai trazer para ele, para o empregado, por ele ser parte mais fragilizada. Na dúvida, você vai favorecer a ele. Eu tenho ainda um outro princípio, tá? Um outro princípio, dentro do princípio da proteção, eu tenho um princípio da norma mais benéfica. Princípio da norma mais benéfica. O que é o princípio da norma mais benéfica, professor? Gente, princípio da norma mais benéfica, você tem que ter o seguinte, lembra daquela pirâmide de Kelsen? Lembra? Constituição Federal, lei ordinária, lei complementar, os decretos, medida provisória, tá? O que acontece? Aqui na Justiça do Trabalho, aqui no Direito do Trabalho, melhor dizendo, aqui no Direito do Trabalho, essa pirâmide, tá? Nós também temos, tá? Constituição Federal, lei ordinária, tal, e aí nós temos CLT, nós temos contrato de trabalho, nós temos convenção, nós temos regulamento da empresa. Então, pessoal, se eu tenho a norma mais benéfica, se eu tenho uma convenção coletiva que me diz que é 75% de hora extra 75%, tá? Quando na Constituição Federal me diz que no mínimo a hora extra é de 50%, no mínimo a hora é de 50%, me diz a Constituição Federal, mas eu tenho uma norma hierarquicamente abaixo da Constituição, uma fonte formal autônoma que está abaixo da Constituição, que está me dizendo que é 75%, que está bem abaixo da Constituição, está me dizendo que é 75%. Quando isso ocorre, pessoal, eu vou aplicar a norma mais benéfica. A norma mais benéfica, portanto, eu vou utilizar a Constituição Federal. Não, vou usar o acordo ou a convenção coletiva. A norma mais benéfica traz a relação da flexibilidade das normas trabalhistas, flexibilidade das normas trabalhistas. Então, se eu tenho a Constituição Federal que me diz que a hora extra é de 50% no mínimo, e eu tenho um acordo ou uma convenção coletiva que me garante do no mínimo 75% de hora extra, qual norma eu vou utilizar? Convenção ou acordo coletivo. Embora ela esteja hierarquicamente bem abaixo da Constituição, é ela que eu vou utilizar, porque aqui no direito do trabalho existe o princípio da
flexibilização, ou seja, da norma mais benéfica, a norma mais benéfica, ela que será aplicada. Bacana? Então, dentro do princípio da proteção, já falei do indúbio pró-operário, já falei da norma mais benéfica, tem mais um dentro do princípio da proteção. Qual que é, professor? Bom, princípio da proteção. Dentro do princípio da proteção, eu também tenho a condição mais benéfica do artigo 5º e da súmula 51 do TST, súmula 51 do TST. O que é a condição mais benéfica? A condição mais benéfica, pessoal, é que alterações do regulamento da empresa, por exemplo, algumas alterações que a empresa irá realizar, se essa alteração for prejudicial ao empregado, não poderá ser aplicado para ele, porque tem a ideia do direito garantido, mas vai trazer essas alterações somente para os novos empregados. Os novos empregados, sim, vão ter que cumprir o novo regulamento, tá? Agora, os empregados antigos, se eles tiverem uma garantia, uma situação mais benéfica em relação a essa alteração, vai manter essa situação mais benéfica. Não irá ser aplicado essa alteração que, de certa forma, traria para ele uma condição desfavorável. Vai alcançar os novos empregados, nos termos da súmula 51. Mas o empregado antigo, esse não poderá ser alcançado. Bacana, pessoal? Então, já falamos aí do princípio da proteção. O princípio da proteção tem indúbio pró-operário, condição mais benéfica e a norma mais benéfica, tá? Eu tenho ainda, pessoal, a primazia da realidade, princípio da primazia da realidade. O que é isso, professor? Princípio da primazia da realidade. Os fatos são mais importantes do que provas documentais. Os fatos são mais importantes do que provas documentais. Ou seja, pessoal, um empregado foi contratado para ganhar 3 mil reais e o empregador diz, olha, eu vou te registrar com 1.000, te pago 3 mil, mas vou te registrar com 1.000. E ele assina a carteira bonitinho desse empregado, assina, recolhe fundo de garantia, paga o 13º, paga férias, tudo bonitinho, mas ele paga sobre 1.000 e não sobre os 3 mil. Quando isso acontece, turma, quando isso acontece, pessoal, eu tenho, portanto, pessoal, o princípio da primazia da realidade. Princípio da primazia da realidade. Eu tenho o princípio da primazia da realidade, que é o seguinte: os fatos são mais importantes do que provas documentais. Ou seja, se eu fui registrado com um salário de R$1.000 e o meu empregador disse, olha, eu vou te pagar 3 mil, o seu salário é 3 mil, mas eu vou te registrar com 1.000. Esse registro, pessoal, ele recolhe fundo de garantia, INSS, paga o 13º, paga as férias, mas não sobre 3 mil. Ele faz esse pagamento sobre 1.000, mas quando na realidade, quando de fato, ele ganha 3 mil reais. Quando isso acontece, eu vou invocar o artigo 9º da CLT, que traz o seguinte: é nulo, de pleno direito, todos os atos, documentos, contratos, enfim, toda situação que tende a desvirtuar e impedir o direito do trabalhador. Então, embora esteja registrado bonitinho na carteira, pouco me importa essa carteira, porque a realidade é outra, a realidade fática é outra. Ele ganha 3 mil reais, então ele deveria ser registrado com 3 mil reais. Então os fatos são mais importantes do que as provas documentais aqui no processo do trabalho, na justiça do trabalho. Diferentemente do cível, se eu devo para você e mostro um recibo, está quitado. Aqui na Justiça do Trabalho, não. Aqui no Direito do Trabalho, não. Existe o princípio da primazia da realidade. Não adianta o empregador pedir para ele tirar a inscrição de autônomo, não adianta o empregador pedir para ele abrir uma PJ. Se ele for empregado, será tratado como empregado e nós vamos aplicar o artigo 9º da CLT, anulando todos esses atos aí que foi colocado para impedir os direitos desse trabalhador. Então eu tenho o princípio da proteção, eu tenho o princípio da primazia da realidade, tá? E eu tenho o princípio da irredutibilidade de salário, ou seja, o salário ele não pode ser reduzido, o salário não pode ser reduzido nos termos do artigo 7º, salvo, cuidado que aí é a pegadinha, salvo convenção coletiva. O salário ele não pode ser reduzido, salvo na
em questão da convenção ou acordo coletivo. Aí poderá ocorrer, tá? Então cuidado com isso aí. O salário a princípio, ele é irredutível, salvo se estiver previsto na convenção coletiva. O contrato, o salário desse empregado também não pode ser tocado, ou seja, o princípio da intangibilidade do salário desse empregado, salvo aqueles descontos que estão previstos em lei, INSS, imposto de renda, esse o empregador pode descontar. Aqueles acordados antes do ingresso desse empregado também na empresa, também pode ser descontado, tá? Mas a princípio esse salário dele é intangível, não posso aplicar descontos, tá? Salvo nessas situações que eu estou dizendo para você aí. E ainda mais, eu posso descontar do salário desse empregado se ele se ele causou um prejuízo na empresa, ele chegou, quebrou tudo na empresa, posso descontar? Pode. Se foi com dolo, eu posso descontar. E se foi com culpa, professor? Só se tiver previsão no contrato. Se for com culpa, só se tiver previsão no contrato. Bacana? Então, princípio da intangibilidade, princípio da irrenunciabilidade. Agora, princípio da irrenunciabilidade, pessoal. Princípio da irrenunciabilidade é o seguinte: empregado não pode renunciar direitos. Empregados não podem renunciar direitos. Tá? Essa irrenunciabilidade, na prática, fora do judiciário, não ocorre. Professor, mas lá no judiciário, o empregado faz acordo e abre mão, às vezes, do 13º de férias. Isso. Lá ele pode. Fora do judiciário, não. Porque fora do judiciário, ele é hipossuficiente, ele não tem ninguém para acompanhar. Lá o Estado está acompanhando. Então, se cair na sua prova, pode renunciar direitos? Não. Não pode renunciar direito. Ele pode renunciar ao aviso prévio? Não. Ele pode renunciar férias? Não. Ele pode renunciar 13º? Não. E se ele fizer um contrato, se ele fizer assinar um documento dizendo que renuncia a esse direito, artigo 9º da CLT, esse documento é nulo, porque esse empregado não pode renunciar direitos. Tá, e quem é empregado, professor? Vamos lá? Vamos lá rapidinho? Quem é empregado? Empregado é aquele que cumpre os requisitos do artigo 3º da CLT. Empregado é aquele que cumpre os requisitos do artigo 3º da CLT. É aquele que tem subordinação, e aqui eu estou falando de subordinação jurídica, não estou falando de simplesmente subordinação econômica, subordinação técnica, estou falando de subordinação jurídica, ou seja, quando ele, empregado, depende do seu empregador, tá? Ele depende do seu empregador para receber ordens, ele recebe ordens do seu empregador, tá? Então, esse aí é um dos requisitos para que ele possa ser empregado, subordinação. Outro requisito é quando ele exerce essa atividade pessoalmente. Ele não pode enviar o irmão, o parente, o primo, o tio, um amigo. Não, é ele que tem que prestar esse serviço, somente ele. Então, eu tenho subordinação, eu tenho pessoalidade, eu tenho habitualidade. Ele vai todos os dias, ou uma vez por semana, ou a cada 3 dias, ele tem essa habitualidade. Opa, já foram preenchidos 3 requisitos. Mais um requisito, ele recebe salário por isso, ele tem onerosidade. Quando ele recebe salário, quando ele tem uma remuneração, quando ele recebe por aquele trabalho que ele ganha, que ele realiza, então está preenchido 4 requisitos. Esses 4 requisitos, pessoal, precisam ser preenchidos de forma cumulativas. Eu preciso preencher esses requisitos de forma cumulativa. Se faltar um requisito, professor, ele não é empregado. É o caso, por exemplo, do estagiário, Lei 11.788 de 2008. O estagiário, na Lei 11.788 de 2008, ele não é empregado. Por quê, professor? Ele não é empregado porque ele não tem salário, ele não recebe salário. Quando ele não recebe salário, quebrou um dos requisitos. Ele pode ter 3 requisitos: pessoalidade, habitualidade e subordinação, mas lhe falta um requisito. No caso do estagiário da Lei 11.788 de 2008, lhe falta o salário. Quando quebra um requisito, ele não é empregado. Ele vai ser, portanto, um outro tipo de trabalhador. Quais tipos de trabalhador que eu tenho, professor? Agora eu sei quem que é empregado. Então eu tenho o estagiário, por exemplo. Lembrando que o estagiário, isso cai muito em prova. Estagiário, e o examinador vai tentar te confundir. Estagiário com o aprendiz. Lembrando que o estagiário é aquele, pessoal, da Lei 11.788 de 2008. Esse aí, ele pode trabalhar 4 horas
4 horas, porque ele é um tipo de trabalhador. Você sabe que trabalhador é gênero, empregado é espécie, você sabe que o estagiário é um trabalhador, mas ele não é empregado, ele é um estagiário. Aqui é revisão, pessoal, vamos lá. Se ele é um estagiário, ele pode trabalhar 4 horas por dia, se ele fizer parte do projeto EJA, Educação de Jovens e Adultos, tá? E 6 horas por dia, se ele trabalhar, se ele estudar, realizar uma atividade do ensino médio ou ainda faculdade, 6 horas por dia. O examinador vai tentar te confundir aí, tá? 6 horas por dia, se ele está no ensino médio ou a parte da faculdade, faz curso superior. E no EJA, Educação de Jovens e Adultos, ele tem 4 horas de estágio. Ele só pode realizar 4 horas de estágio. Cuidado aí também, porque a Lei 11.788, de 2008, trouxe uma novidade. O estagiário ele pode ter uma licença. Ele pode ter uma licença, quando ele completa um ano, ele tem uma licença. Não é férias, é uma licença sem prejuízo à remuneração que ele tem, ou seja, a bolsa auxílio que ele tem. Tá? Então, cuidado também, porque nós temos o estagiário e também temos o aprendiz. O aprendiz, você vai ler o 428 seguintes da CLT, a partir do 428 seguintes da CLT. Cuidado, porque o aprendiz, ele sim é empregado. O aprendiz é empregado, tá? O aprendiz, ele é empregado. Muito cuidado que ele vai tentar te confundir. Professor, quantas horas pode trabalhar o aprendiz? Pessoal, se ele já terminou o ensino fundamental, ele pode trabalhar até 8 horas por dia. Se ele já terminou o ensino fundamental, porque o aprendiz ele é empregado. Outro detalhe importante do aprendiz, que muito cuidado com isso, porque o aprendiz ele tem um contrato por tempo determinado. O aprendiz tem um contrato por tempo determinado. Qual o prazo máximo do aprendiz, professor? Do contrato do aprendiz? 2 anos. Prazo máximo do contrato do aprendiz, 2 anos. 2 anos é o prazo máximo que ele pode trabalhar. Um contrato por escrito, não pode ser tácito, deve ser contrato por escrito. Qual a idade? A partir dos 14 anos. A partir dos 14 anos até os 24 anos, tá? Então, entre os 14 e 24 anos, ele pode ser aprendiz. Outra coisa importante ainda, ele pode ser aprendiz dentro desse período. Agora, ele pode passar dos 24 anos? Pode. Se ele for sofrer alguma deficiência, tá? Se ele for um deficiente, ele pode ultrapassar esse período aí de 2 anos, tá? E até mesmo a partir dos 24 anos, tá? Então, a regra é de 14 a 24, contrato de 2 anos e por escrito. E ele é empregado. O empregador recolhe o depósito de fundo de garantia de 2%. Ele recolhe 2% de fundo de garantia desse estagiário, desse aprendiz. Esse aprendiz é empregado. Enquanto o estagiário da Lei 11.788 não é empregado. Ele não é empregado. Já o aprendiz é empregado dos 14 aos 24 anos. O empregador recolhe 2%, contrato por tempo determinado e deve ser por escrito, não pode ser contrato tácito. No máximo de 2 anos, pode ser prorrogado? Pode, se ele for deficiente, tá bom? Lembrando ainda, pessoal, falando ainda dessa parte de empregados, cuidado porque você vai visualizar aí, se você não estudou ainda nas nossas aulas regular, vou relembrar você aqui do doméstico. Cuidado com o doméstico, porque o doméstico da Lei 5.859 de 72, Lei 5.859 de 72, agora houve a emenda constitucional 72, que ampliou o direito desse trabalhador doméstico. Ampliou o direito do trabalhador doméstico. Professor, isso pode ser cobrado na prova? Pode. O que pode ser cobrado? Apenas o conceito, quem é um empregado doméstico, tá? E esse conceito está no artigo 1º da Lei 5.859 de 72. Dá uma lida rapidinho aí, você vai ver o conceito do empregado doméstico, tá? E ainda, ele teve os seus direitos ampliados. Direitos equiparados ao trabalhador urbano. Então, portanto, agora o empregado doméstico, ele vai ter direito à hora extra, ele vai ter direito ao adicional noturno, ele vai ter direito a algumas outros direitos que até então ele não tinha. É claro que alguns direitos ainda estão passando por regulamentação, mas o que você deve saber, o que o examinador vai te cobrar é isso. Se realmente agora ele não tem direito a hora extra, ele não tem direito a DSR, ele não tem direito a adicional noturno, ele vai ter direito como trabalhador urbano normal. Normal. É isso que o examinador vai poder te cobrar, que ele tem direito a receber os mesmos direitos do trabalhador urbano, tá? O máximo que ele vai te cobrar é isso. Por quê? Algumas situações ainda estão
em fase de regulamentação. Por exemplo, fundo de garantia, o seguro-desemprego ainda está em regulamentação. Bacana? Então, esse é o trabalhador. E eu preciso saber também de outro tipo de trabalhador, professor, trabalhador rural. Preciso saber também do trabalhador rural, tá? Trabalhador rural, pessoal, Lei 5.889 de 73. Esse trabalhador rural, ele está previsto também na CLT, tá? Esse trabalhador rural, alguns aspectos dele estão previstos na CLT. No entanto, nós temos uma lei que regulamenta esse trabalhador rural. Então, cuidado, cuidado, porque falando em trabalhador rural, você vai utilizar a Lei 5.889 de 73. E eu quero falar para você algo sobre o trabalhador rural que é extremamente importante, tá? Extremamente importante no trabalhador rural é que o trabalhador rural, em questão do adicional noturno, ele não tem a hora reduzida que o trabalhador urbano tem, tá? O trabalhador rural não tem a hora reduzida que o trabalhador urbano tem. Que hora reduzida, professor? A hora noturna. A hora noturna. Então, qual que é o adicional noturno do rural? 25%. E qual período? Qual período? Quem trabalha na pecuária, o horário noturno vai das 8 da noite, tá? Às 4 da manhã, das 8 da noite às 4 da manhã. E quem trabalha na agricultura? Das 9 às 5 da manhã. Das 9 às 5 da manhã, tá? Cuidado com isso daí. Bacana, pessoal? Vamos virar o bloco e vamos dar sequência na nossa mega revisão.